Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no novo vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai falar novamente sobre a Anatel, né? Estamos aí praticamente todo mês só falando de Anatel. Não consegui nem postar mais nada do que gostaria aí para vocês, porque a Anatel está demandando muito, tanto aqui do meu tempo, nossos serviços, enfim. E é o assunto do momento, é o que está mais impactando hoje os provedores aí para regularizar toda essa questão com a Anatel. Eles disponibilizaram essa semana esse guia das obrigações das prestadoras de telecomunicação de pequeno porte, que se enquadra aí praticamente todas, né? E eu vou estar disponibilizando aí para vocês fazerem um download e vamos comentar um pouquinho nesse vídeo sobre esse guia, tá? Ele está atualizado agora em julho de 2025 e temos algumas questões aí, né? Para começar, o que é a tal da PPP, né? É considerado prestador de pequeno porte, também conhecido como PPP, o grupo detentor de participação de mercado nacional inferior a 5% em cada mercado de varejo que atua, ou seja, provedores muito grandes, né? Para vocês terem ideia, aqui, ó, fala que, por exemplo, o Sky, né, foi considerado prestador de pequeno porte, então são provedores, às vezes que tem, sei lá, 20 mil clientes, pode acabar sendo considerado ali um PPP se ela tiver 5% do mercado, né? Que é muita coisa, né? A gente tem um mercado muito grande de banda larga. Então, é bem amplo ainda essa questão dos PPPs e tem algumas regras ainda para provedores com menos de 5 mil acessos, tá? Mas a gente vai falar das regras que vale para todos aqui, beleza? Então, só definindo essa questão, aqui tem todos os tópicos, né? Então, todas as obrigações, que é você tirar a outorga, licenciamento de estação, a gente vai falar sobre isso, envio de dados setoriais, que é as coletas de dados de acesso, de infraestrutura, econômicos. Vamos falar sobre alguns fundos de contribuição, são vários na verdade, né? Ou seja, mais impostos que você tem que pagar ali, dependendo do seu cenário, a gente vai comentar, tá? Quem se enquadra nesses pontos. Vamos comentar um pouquinho aí sobre o novo RGC, que também está sendo abordado aqui, mas a gente não vai ver todas as regras no detalhe, porque é muita coisa, beleza? Então, para começar, né? A gente tem a questão que motivou a Anatel a fazer um plano de ação de regularização da prestação do serviço de banda larga fixa. Então aqui tem os motivos que eles tomaram para isso, que a gente já viu no outro vídeo, né? Mas vamos ver aqui em mais detalhes. Um deles é a falta de informações de acesso. Então aqui eles puxaram que de janeiro de 2020 a setembro de 2024, mais de 41% das empresas habilitadas para o SCM não enviavam informações sobre o número de acesso, né? Isso quem tinha outorga, né? E as empresas dispensadas de outorga, mais de 55%. Então tudo isso começou por falta de envio de informação. E cada vez eles vão pegar mais em cima com a falta do envio de informação. Então, esse é um ponto importante. Às vezes o pessoal tá bravo aí, né, com a Anatel, porque estão tomando essas medidas, tal, quer prejudicar. Só que, na verdade, as pessoas não cumpriam o básico que era fazer o envio das informações. Seja, às vezes, por desconhecimento. Realmente, muita gente tinha esse desconhecimento, achou que não precisava fazer nada. Mas agora, não tem mais o que fazer. Não tem mais a dispensa, né? Tem apenas a outorga. E na outorga, eles vão pegar mais no pé, tá? Outra coisa é a inconsistência nos dados declarados. Ou seja, eles até comentam aqui que há provedores de SCM que informam poucos acessos à Anatel, mas possui, por exemplo, sistemas autônomos próprios, o que parece inconsistente devido aos custos de manutenção de endereço IP. O exemplo, às vezes você informa lá que você tem, sei lá, 100 clientes, mas você tem o ASN. Isso não bate muito, tá? Claro que nada impede você de ter apenas 100 clientes e ter o AS, né? Mas normalmente é uma informação que não bate muito. Normalmente um provedor que tem a ASN aí, a gente faz, né, muita consultoria de ASN, a gente fala ali que tem que ter no mínimo de 300, 500 clientes ali, né, para poder justificar e conseguir o ASN, tá? Então, poucos clientes informados nesse caso. Eles falam também da questão dos postes, que muitos estão ocupando sem o devido contrato com a empresa, sem pagar aluguel de poste, sem projeto, etc. Então, eles vão tomar medidas também contra isso, né? Eles também falam que classificação inadequada da receita, ou seja, existe aí a prática de classificar indevidamente o que é SCM, né? Que é o serviço de telecomunicação, e o que é o valor adicionado ali que incide menos impostos, tá? Então, eles também vão pegar nessa questão aí. E aí eles falam, né, que busca atuar diversas frentes para regularizar o mercado, tal.
enfim. E aqui temos as principais medidas adotadas, que está impactando a gente aqui diretamente. Dentre elas, a suspensão da dispensa de outorga para a SCM, então não é possível mais tirar a dispensa, né, desde a publicação aí no final do mês passado. A exigência de regularização em 120 dias, ou seja, você tem aí agora menos de 3 meses, né, para poder tirar a sua outorga, né? Então você, quem é dispensado, deve obter a outorga, senão você vai perder aí a sua dispensa e vai ser considerado ilegal, mas eles sabem que você existe, né? Então esse é um problema aí grande, né? Aí vai ocorrer a extinção do cadastro, né? Então, ou seja, daqui esse período aí, quem for dispensado vai ser cancelado, não vai mais ter sua dispensa. E eles também falam aqui que você deve fazer o cadastramento das estações, tá? Então, muito importante, não só tirar a sua outorga, mas como cadastrar as estações ali, né? Pelo menos uma estação, se você tem apenas um POP aí. Inclusive, para quem não sabe, né? A gente, além de prestar serviço também de Anatel, como assessoria da minha empresa, vou deixar o link aí para quem precisar desse serviço. Temos também o curso de Anatel, né, que é feito por mim. Lá temos vários tutoriais que ensina a tudo isso que a Anatel exige aqui, a gente tem tutoriais ensinando lá, tá? Aproveite aí, curso atualizado, link na descrição para vocês. Eles também falam aí que querem fazer uma revisão, né, para extinguir cadastros ou autorizações de empresas que não estão mais prestando serviço, ou seja, empresa que de repente não está enviando nenhuma informação, que não está cumprindo nada ali, eles vão simplesmente suspender, né, extinguir, aliás, melhor dizendo, a sua outorga, tá? Eles também vão fazer a interrupção de fornecimentos, daqui eu acho que é bem difícil deles conseguirem, né? Mas eles falam que, por exemplo, se eu presto serviço para outro provedor, aí eu não sei como é que eles vão saber como que você presta serviço para outro provedor ou não. Talvez lá pela coleta de infraestrutura, né? Pode ser o caso. Então, eu informei lá que eu pego o link, sei lá, da Vivo. Aí eles vão chegar na Vivo e falar, você atende esse provedor, ele não tem outorga, a gente quer que você cancele o contrato deles. E aí se a Vivo realmente for cliente, pode ser que eles tenham que tomar essa atitude, mas aí envolve questão de contrato, uma série de coisas que, por isso que eu acho difícil isso ocorrer, mas enfim, né? Como é agência reguladora, eles podem impor isso. E aí a imposição vai vir da agência reguladora, se tiver multa, essas coisas, vai recaindo sobre você, né? Questão de rastreabilidade obrigatória de equipamento de rede também é outra medida que eu não sei como que eles vão conseguir adotar, mas a ideia aqui eles falam que vão exigir que as operadoras, integradoras e fabricantes mantenham o registro do destino, substituição e funcionamento dos equipamentos, garantindo a origem lícita dos ativos e combatendo o mercado paralelo, ou seja, meio que querendo acabar com equipamentos que de repente vêm do Paraguai, né? Esse tipo de coisa assim. Mas não sei, por exemplo, eles vão querer de repente pedir para esses fornecedores passarem para quem que eles venderam. E aí, nunca venderam nenhum equipamento para você, então você compra equipamento do Paraguai, por exemplo, sem nota, sem nada. É algo que talvez eles consigam fazer, tá? Então eu tô passando tudo o que vai acontecer agora nos próximos meses para você se preparar. E aí, quais são as obrigações? Então, a primeira delas é tirar a outorga. Não tem tanto segredo tirar a outorga. É mais questão de reunir a documentação correta, questão de estar em dia com a Receita, com o FGTS, por exemplo, e com a própria Anatel. E questões mais burocráticas de cadastro, liberações, esse tipo de coisa assim. Aí você faz isso pelo sistema do Mosaico, lá na opção Cadastro de Dispensa de Autorização. E aqui ele fala novamente que todas as prestadoras SCM, independente da quantidade de acesso, são agora obrigatórias a possuir a outorga para a prestação do serviço. E assim, as obrigações de quem era dispensado e quem era outorgado eram exatamente as mesmas, pessoal. Isso que o pessoal está achando que a Anatel está mudando muita coisa, mas não. Sempre foi obrigatório envio de informações, de etc. Tudo que eles pedem, cada estação, sempre foi obrigatório para os dois. Só que daí, como o dispensado ficou muito fácil, né? Eles viram que as pessoas, né, as empresas que tiraram a dispensa não estavam cumprindo nada. Então eles falaram, não, vamos dar uma arrumada nesse mercado aqui. E a única diferença mesmo é anexar a documentação e a taxa de R$400 ali para a Anatel. E aí você tem o ato de autorização, etc. O prazo para você fazer isso se encerra dia 28 de outubro de 2025. Né, como falei, menos de 3 meses para isso, né?
a data que está saindo esse vídeo aqui. Então você tem que correr, porque, por exemplo, a gente está com vários processos de outorga de clientes e lá atrás, logo que virou isso daí, estava demorando uma semana mais ou menos para eles analisar a documentação. Agora já está demorando 15, 20 dias para eles analisar. Então, quanto mais você demorar, mais vai empurrando para frente e você pode perder esse prazo. Então, faça o quanto antes aí. Outra obrigação é o licenciamento da estação. E aqui a gente tem um ponto importante, né? Que assim, está dispensado o licenciamento da estação de telecomunicação e das redes de suporte que utilizarem exclusivamente equipamentos de radiação restrita. Ou seja, o que é radiação restrita ou meios confinados, independente do serviço e da quantidade de usuário? Se você trabalha com fibra ou rádio 2.4 ou 5.8 GHz, você está dispensado de licenciar essa estação. Você tem que cadastrar ela, mas você está dispensado do licenciamento, tá? Então essas estações dispensadas deverão ser cadastradas no sistema Mosaico também. Ali no módulo Cadastro de Estações Dispensadas de Licenciamento Externo. A gente também tem lá no meu curso, né, como fazer esse cadastramento. Ele é um pouquinho mais chato, né? Tem ali alguns detalhes do sistema, tem que ficar clicando várias vezes, né? Mas a gente tem aqui o tutorialzinho bem simplesinho de como você fazer esse cadastramento. Então, se você trabalha com fibra, que é considerado meio confinado, né, ou radiação restrita, que é considerado 2.4, 5.8 GHz, você está dispensado de licenciar a estação e pagar uma taxa por isso e pagar outros impostos em cima disso que vocês vão ver, né? Contribuir, melhor dizendo, para outros fundos aí, tá? Aqui fala mais sobre o manual e aqui fala também quando você vai licenciar uma estação. Então, se por algum motivo você precisar licenciar uma estação, por exemplo, quando que se licencia uma estação? Ah, eu tenho um rádio digital. Aí automaticamente você vai ter uma frequência licenciada, você vai ter que licenciar. Ah, sei lá, trabalho com 4G, né? Também teria que licenciar. E por aí vai. Mas se você trabalha com rádio e fibra somente, sem problema. E aí a gente tem um detalhe aqui, que no caso da estação licenciada, não a dispensada licenciamento, você precisa da anotação de responsabilidade técnica, né? Que no caso do CREA é a TRT, né? ART, aliás, né? ART. E no caso do CFT é a TRT, tá? Devidamente quitada relativa à instalação ou alteração da estação. Então, quando é uma estação licenciada, você precisa sim emitir uma ART ou uma TRT. E aqui eles falam que deve ser assinado por profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, que possui competências para se responsabilizar por atividades técnicas na área de telecomunicação. Porém, tem um asterisco aqui. E o que é esse asterisco, né? Vamos procurar aqui, ó. Ele está bem aqui. Então, aqui fala que exige o CREA, mas ele fala que, apesar da regulamentação exigir que o profissional tenha habilitação no CREA, ao entendimento da agência que profissionais habilitados no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o CFT, e nos Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais, os CRTs, também estão legitimados a atuarem como os responsáveis técnicos, tá? Então tem uma fundamentação aqui deles mesmos. Então se você é técnico de telecomunicações, está no CFT, também pode assinar normalmente essa guia aqui no caso de estações licenciadas, tá? Como falei, casos mais específicos aí. Depois, qual outra obrigação? Tirou a outorga, fez o cadastramento das suas estações, você tem que fazer o envio de dados setoriais, tá? E esses dados são utilizados para a agência para elaboração de estudos e políticas públicas sobre ampliação de infraestrutura de transporte, backhaul. Então lá naqueles dados que eles pedem, por exemplo, para saber onde ficam os seus POPs, que cidade você atende, né, os seus backbone e backhaul, para poder, nessa cidade não tem nenhum backbone, vamos, ao invés de dar uma multa na operadora, vamos obrigar eles a fazer um backbone lá, por exemplo, tá? Também é usado para competição no setor, né, então para saber quantos clientes cada prestadora tem, velocidade média do Brasil, além de serem divulgados à sociedade, porque quem não sabe, todos esses dados que você divulga, é público, você consegue ir lá, eu consigo entrar aqui e puxar quantos acessos e qual a velocidade que tal prestador está informando, tá? Então é bem interessante e isso é usado para várias coisas, tá? Aí eles falam que, exceto aquelas que possuem restrição de publicidade, né? Ou seja, algum dado sensível ali. E aí o que acontece para quem não prestar essas informações? Hoje, basicamente, não está acontecendo nada, até por isso que chegou nesse né, vamos falar assim, que a Anatel mesmo criou esse próprio problema para eles, porque como eles não tomavam nenhuma medida, o pessoal não enviava, eles não faziam simplesmente nada, meio que
ficou por isso mesmo. Só que a partir de agora, segundo eles estão falando aqui, que a não prestação das informações ou apresentação de informações incorretas poderá acarretar sanções à prestadora nos termos do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, o RASA, tal, que é bem antigo, aprovado lá em 2012, pode ser que eles alterem algo agora. Mas assim, o sistema, para eles ver isso tá fácil, então logo a gente vai ver aí notificações, talvez até multas por não envio de informações e, em último caso, cassação da outorga, né? E aí é obrigado, né, você enviar os acessos do SCM, os dados de infraestrutura de transporte, backhaul e backbone, e também dados econômicos financeiros e técnicos operacionais, tá? Então, tudo isso é feito lá no sistema coleta de dados, né? Aí você tem que enviar os dados de acesso, aqui tem questão de data, enfim. Basicamente, dado de acesso é quantos clientes você tem, qual a velocidade dos clientes, tecnologia, etc. Tá? Depois você tem aí dados de infraestrutura, né? Esse aqui, só para complementar, ele é mensal, né? Então todo mês você tem que fazer o envio dessas informações, tá? Tem um prazo, todos eles têm um prazo. Aqui no manual você consegue ver certinho. Os dados de coleta de infraestrutura é uma vez por ano, você tem que formar backbone, backhaul, mostrar todo o mapa da sua rede de uma cidade para outra, etc. Né? Ou se você não tem rede própria, usa de terceiro, de quem que você usa. Tem que vincular o cadastramento da estação, também é algo que eles vão começar a pegar no pé. E por último aí, semestralmente você tem as coletas econômico-financeiras. Também tem prazo, são a cada 6 meses, né? Você vai informar o faturamento seu com o SM, com outro serviço e o tráfego de dados dos seus clientes aí, ok? Então aqui tem mais sobre isso e chegamos aqui na parte dos fundos e contribuições, né? Então, a gente tem vários fundos aí que, dependendo do seu porte, da sua empresa, onde ela estiver, você vai ser obrigado a contribuir. O principal deles é o FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicação. Porém, se você está dentro do Simples Nacional, você está dispensado do pagamento do FUST, conforme descrito aqui. Qualquer outro tipo de regime que você tenha na sua empresa, lucro real, lucro presumido, qualquer outro, você tem que declarar o FUST. E quanto que você paga por isso? 1% sobre o que você declarar de receita bruta em cada mês ali, deduzido ICMS, PIS e COFINS, tá? Então, se você está fora do Simples Nacional, esse é o primeiro BO que você tem, declarar o FUST e pagar ele todos os meses, tá? Segundo aí, Funtel, Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. Também quem está dentro do Simples Nacional está dispensado, então por isso que você está fora do Simples Nacional sem necessidade é um grande problema, tá? E aqui eles falam que as prestadoras enquadradas aí nos demais regimes tributários deverão pagar mensalmente o Funtel mediante aí a uma guia, né? E o Funtel aí, ele é cobrado 0,5%, né, sobre a receita bruta, descontado as mesmas coisas aí, tá? Então você vai pagar só por não estar no Simples Nacional 1,5% do seu faturamento para esses dois fundos todos os meses. Depois a gente tem o Fistel, né, que é o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Quem que paga a taxa anual? Isso daqui é anual do Fistel, que é a TFI e a TFF. Essas duas taxas são relacionadas a licenciamento de estações de telecomunicações, sendo a TFI devida no momento da emissão do certificado de licença para o funcionamento da estação, enquanto o TFF é devida anualmente, devendo ser paga até 31 de março de cada ano, tal. Então assim, se você tiver estação licenciada, você vai ter que pagar essa taxa também. Inclusive, a gente está fazendo processo para vários clientes para dar baixa na sua estação licenciada, se ele não tiver mais essa necessidade, porque antigamente só existia estação licenciada, não existia estação dispensada de licenciamento conforme existe agora. Então, às vezes, você está com uma estação licenciada sem motivo, pagando todo ano ali para a Anatel essa taxa sem necessidade. E não é só isso, isso aí gera outro problema que a gente vai ver na sequência. Então é importante você ver se você precisa mesmo dessa estação licenciada ou não, porque isso vai te gerar outros problemas. E aqui só complementando, que eles falam que estão dispensadas de licenciamento todas as estações de telecomunicações da rede de suporte que utilizarem exclusivamente equipamentos de comunicação restrita, meio confinado, que é o que a gente falou, estação dispensadas aí não paga essa taxa, dependendo do serviço e da quantidade de usuário. Por consequência, essas estações não estão sujeitas ao pagamento de TFF, TFI. Tá? Então, isso é importante. Se você tem estação licenciada, gera-se outro problema aí, tá? Qual é esse outro problema? É justamente esse é o primeiro, ó, CFRP,
contribuição para o fomento da radiodifusão pública, que tem que ser pago também, e ele é devido anualmente, devendo ser pago até 31 de março, subsequente ao pagamento da TFI, incidindo sobre todas as estações licenciadas, ou seja, se você tem estação licenciada, você também tem que contribuir para esse outro fundo aqui. E vem mais bomba aí. Tem mais um que você tem que contribuir no Condicine, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Você também tem que contribuir se você estiver aí com estação licenciada, tá? Então são dois problemas aqui que você tem, né? Por isso que é recomendado você ver. Trabalha com rádio, trabalha com fibra, tem estação licenciada? Dê baixa, porque você vai ficar devendo isso daqui e depois você vai ser cobrado por isso se não estiver sendo pago, tá? E depois a gente tem as obrigações gerais aí, né? Que a gente não vai se aprofundar aqui, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Lá no curso a gente aborda cada ponto. Inclusive tem um novo RGC que está entrando, a gente vai incluir ele no curso. E aqui no manual tem também as regras, mas são muitas regras, é difícil ali de às vezes entender, né? Todas as regras. Mas esse novo regulamento vai entrar agora em novembro, foi aprovado em novembro de 2023, né? Vai entrar em vigor agora em 1º de setembro de 2025, se não for postergado, mas eu acho que não vai, tá? Esse novo regulamento tem alguns detalhes, né? Por exemplo, se você provedores até 5.000 clientes, tem ali um tratamento diferenciado, tem algumas regras a menos ali, tá? Essa é uma das vantagens de você ter menos de 5.000 clientes, por exemplo. Aí aqui tem todas as regras, direito do consumidor, deveres, etc, atendimento, cancelamento, oferta, enfim, o RGC é muito grande, são muitas regras, a gente não vai abordar. Eu só vou finalizar agora com vocês falando de algo que muita gente não está se ligando ainda e é uma obrigação também. Depois em outro vídeo eu vou comentar mais sobre isso, mas existem obrigações relacionadas à segurança cibernética. Então tem várias diretrizes aplicáveis à segurança cibernética. Independente do seu porte, todas as prestadoras devem observar os princípios e diretrizes estabelecidos no artigo 4.5 da resolução tal. Então aqui temos os princípios: autenticidade, confidencialidade, disponibilidade, diversidade, integridade, interoperabilidade, prioridade, responsabilidade, transparência. E as diretrizes, então adotar normas e boas práticas, usar padrões, tal, atuar com responsabilidade, disseminar cultura de segurança, buscar uso seguro das redes, gerenciar incidentes, etc. Enfim, tudo isso é algo que eles vão começar a cada vez pegar mais no pé. Então, às vezes você trabalha com uma senha insegura, por exemplo, você está com portas abertas, uma série de coisas aí de parte de segurança que também cada vez mais vão cair no pé aí das operadoras para você evitar. E tem também, né, a questão aí do LGPD, aliás, aqui no Brasil, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, tem várias coisas também que entra aí, tá? Então tá aí, manualzinho que eu vou tá disponibilizando aí para vocês, beleza? E é isso, pessoal. Eu queria passar nesse vídeo aí as principais obrigações para você se adequar, né? Outra coisa também que eles tendem a cair no pé é a questão do responsável técnico. Se você não tem o responsável técnico, com certeza é o próximo passo que eles vão estar pegando. Porque mesmo que você não tenha a licença da Anatel, só por ter o KNAI de SM, você já pode ser fiscalizado pelo CREA ou pelo CFT. Sendo o CREA o mais ativo nessa fiscalização de quem tem o KNAI de SM e não tem responsável técnico, não está cadastrado lá. Então é algo também para você se preparar e deixar tudo em ordem. E é isso, beleza? Se precisar de ajuda, a gente tem aí a minha empresa, G3 Network, link na descrição, só mandar mensagem, você vai ser atendido. Não sou eu que atendo lá, tá? Mas pode mandar mensagem que eles vão te atender da melhor forma, explicar, tirar dúvidas, etc. aí, né, dos nossos serviços. Tem o meu curso também da Anatel, né? Tá aí na descrição, o link para quem quiser tá adquirindo. Por enquanto o acesso dele é vitalício, então se você comprar hoje, qualquer atualização futura você vai receber. Mas em breve aí ele vai ser, né? Voltar não, porque ele nunca foi, mas ele vai ser de acesso anual, tá? Todos os meus cursos vão ser de acesso anual, então aproveite comprar agora e continuar com o acesso vitalício dele. Beleza, é isso aí. Boa semana para todo mundo, bora para cima. Aquele abraço, valeu!